Só alguns? Quantos são felizes? Diga amém. Amém. Estava falando com o pastor Klaus que me deu uma crise de abstinência da igreja. E o Klaus falou, não, você precisa se recuperar, tal. Eu falei, não, pastor, eu preciso ir. E não sabia que tinha isso, essa patologia, crise de abstinência da igreja. Mas eu quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelo apoio. Eu e minha esposa, a gente sentiu realmente que foi um tempo de um milagre. Amém? Quando eu estava lá no Hospital Albert Einstein, e o médico falando, decretando, né? E de uma situação bem complexa, em 24 horas, assim, praticamente ele tinha falado que eu ia entrar a óbito por um quadro de septicemia. Mas aí onde Deus opera e faz milagres, e eu quero muito agradecer o carinho, as orações, por tudo que Deus faz em nossas vidas, amém? E dizer que eu amo muito vocês, e minha esposa, minha família. E outro dia eu vou contar o testemunho, vou ter que trazer a tomo, sabe, aquelas coisas, porque quando os médicos terminaram a cirurgia, eu estava, claro, no pós da recuperação, os médicos chegaram para minha mãe, para minha esposa, para minha família, e falaram, olha, realmente aconteceu um milagre. E é isso, e é simples assim. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Quando nós temos uma mentalidade de excelência, nós ativamos o reino de Deus. A excelência não é você fazer as coisas direito, porque muitas pessoas fazem melhor do que nós as coisas. Eu aprendi que a excelência é a capacidade que eu tenho de renovar o meu entendimento. E quando você renova teu entendimento, você entra e cresce. E o crescimento é importante porque Deus quer que você cresça, que você aprenda, que você evolua, amém? E quando nós temos uma mentalidade de excelência, nós ativamos as coisas do reino de Deus. Isso é muito importante para nós. Excelência não é simplesmente você chegar, ou eu como músico, pegar um instrumento e desenvolver ele e tocar o melhor possível. Isso, se você estudar e praticar, você consegue fazer isso muito bem. Mas a excelência é quando Deus fala, filho, deixa eu falar ao teu coração, abra o teu entendimento, porque tem coisas na tua vida que você não tem usufruído, por entender simples princípios. Você já percebeu que muitas vezes nós olhamos para trás em nossas vidas e vemos que nós perdemos de usufruir certas coisas que nós já tínhamos dentro de nós? Só que em vez de usufruir isso, nós tomamos duas decisões. A primeira dela é chorar e a segunda é orar. Quando você não consegue alcançar os teus objetivos, você chora e você ora. E hoje eu quero compartilhar com a igreja que tem coisas que nós temos que orar e tem coisas que nós temos que obedecer. Quantos querem aprender? Diga amém. A questão é que Deus fala para você, você está querendo pegar a água, só que tua mão está aberta. E eu quero te pedir hoje que você feche a tua mão para que a água viva fique em você e você possa usufruir disso. Esse é o detalhe. Às vezes achamos que precisamos muito que essas frustrações, porque uma das coisas que eu percebi que o inimigo faz com os cristãos é que ele te cansa. E ele te cansa, então ele te frustra, ele frustra os teus sonhos. Você entra numa rotina, você não consegue mais alcançar os teus sonhos e você entra numa acomodação, porque o ser humano tem a capacidade de se acomodar às circunstâncias. Então você se acomoda, você já olha para os irmãos, você já diz, eu acho que vai ser assim, vou ter que aprender a conviver com isso, e amém. E o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é para que eu e você vivamos uma vida em abundância. Amém? Acho que poucos querem viver abundantemente aqui. Quantos querem viver o reino de Deus em abundância? Amém. Então levante tua mão, diga, eu quero usufruir de todo o reino do meu Pai. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Vá comigo em Gênesis, capítulo 26. Rapidamente, em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Gênesis 26, versículo 4. Quem achou, diga amém.
Vocês estão melhores que da manhã. Falei Gênesis de manhã, eu, pastor André, entramos numa crise aqui. Porque a gente viu um monte de folhinha assim. Falei, gente, Gênesis é o primeiro livro, não precisa... Né? Eu, pastor André, falei, vamos ter que dar uma reforçada no discipulado aí, né? Começar a exigir do povo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abrão obedeceu, diga comigo, obedeceu a minha palavra. E os guardou, os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Amém. Eu quero te dizer uma coisa, querido, que muitos privilégios que nós perdemos, mas que já sabíamos que estava dentro de nós, porque quando nós aceitamos a Jesus, veio um pacote completo, amém? Você aceitou a Jesus, o reino de Deus entrou em você, amém? Agora, o interessante é que Deus fala, para de orar e toma posse pela fé. Tem coisas que temos que orar e tem coisas que temos que obedecer. Muitas das coisas que você perdeu e que você está frustrado e você não está andando para frente, é pelo simples fato de você não ter tomado a decisão de tomar posse pela fé. E o interessante é que nós precisamos, e olha, o que eu quero compartilhar com você, esta palavra não é tão espiritual, mas a essência dela é espiritual. E você vai entender por quê. Porque nós precisamos entender a diferença entre que hora orar e que hora temos que obedecer. O equilíbrio desse discernimento é que nos torna pessoas espirituais. Posso ouvir um amém? Nós temos que saber diferenciar que hora é o momento de orar e que hora é o momento de obedecer. Esse equilíbrio é que nos torna pessoas espirituais. Esse equilíbrio faz que esses princípios que eu vou obedecer se transformem a minha realidade, o meu dia a dia, que é importante para a minha vida. Isso envolve a minha família, isso envolve meus projetos, isso envolve a minha área ministerial, envolve tudo. Esse equilíbrio que me torna uma pessoa espiritual. Porque você já percebeu que os cristãos são 880, nunca chegam ao equilíbrio. Sempre vão aos extremos. Sempre vão aos extremos. Nunca chegamos a ter domínio das emoções e sentimentos para entender o que realmente Deus quer falar conosco. E às vezes você tem que dizer, eu amo o silêncio, porque tem muito barulho na tua mente, tem muito barulho, isso está impedindo de você ouvir claramente a voz de Deus. E por nós não termos essa excelência de entendimento, e que diz em Romanos capítulo 12, por isso nós não conseguimos mudar a nossa atmosfera na qual vivemos, e se nós não conseguimos mudar as nossas vidas, que será nós sermos bênçãos para as outras pessoas? O futuro da tua família, não digo só os primeiros, os filhos, os netos, mas eu digo de cumprir a promessa, tu e a tua casa serão salvos, depende de você ter esse equilíbrio de quando eu tenho que orar e quando eu tenho que obedecer. Diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa aprender quando você tem que orar e quando você tem que obedecer. Pergunta para ele, obedecer o quê? O que nós temos que obedecer? E eu quero só dar uma pincelada, porque o Espírito Santo me disse que eu tenho que correr, porque Deus quer acrescentar algo essa noite, diferente de manhã. É a mesma palavra, mas há algo, um sazon diferente. Amém? Para você entender os princípios, nós temos leis governamentais. No âmbito natural, o que é uma lei governamental? Uma lei que é estabelecida sobre uma sociedade. Se você rouba, você vai infringir uma lei e, como consequência, você vai ter que pagar. Se você quebra alguma lei de governo, você rouba, ou sei lá, o que você
Você quebrou isso e você vai ter uma consequência. No âmbito espiritual, nós temos também essas leis. Por exemplo, os 10 mandamentos. Se você rouba, se você mata, como consequência, é um pecado, amém? E como pecado é uma consequência, nós recebemos o perdão, mas a consequência, ela existe. E nós temos que, queridos, aprender a viver as consequências. Isso é muito importante para o crescimento. Porque se eu quero o perdão de Deus, mas me abster da consequência, significa que eu não vou aprender a lição. Porque o Pai que ama, disciplina. Amém? Agora, o segundo grupo de leis que eu quero compartilhar com você, são as leis que não têm discussão. Diga para o teu irmão, as leis que não têm discussão. Não tem argumento, não tem discussão. Exemplo, no âmbito natural, a gravidade. A gravidade é uma delas. Se o presidente da República fazer uma lei, a partir de agora não tem mais gravidade, vai acontecer? Não, é uma lei que não tem discussão, ela é imutável. Ela vai existir. Para bons ou ruins, bonitinhos, feinhos, vai ter isso. Amém? É uma lei que não tem discussão, ela não muda. No âmbito espiritual também tem leis assim. E os princípios é que nós temos que aplicar para que isso funcione em nossa vida. Essas leis que são imutáveis, essas leis que não têm discussão, existem no mundo espiritual, para que eu possa aplicar. Quando eu aplico, eu recebo os benefícios, o resultado dessas leis. Quantos querem aprender isso? Amém? Pastor Álvaro, me dá uma dica do que é uma lei que, por exemplo, não tem discussão. Se eu, como marido, eu posso passar 24 horas orando, Senhor, abençoa minha esposa, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha esposa, abençoa minha família, abençoa meus filhos, abençoa, Senhor, oro. Mas eu não promovo para minha esposa proteção, sustento. Às vezes as esposas estão amarguradas, olhando para o marido orar e diz, só Jesus. Eu já comecei a ver algumas cotoveladas, viu, pastor Anderson? Você já prepara nos casais. Se eu não aplico o princípio, Deus fala, não tem como eu responder a tua oração. Porque os princípios são responsabilidades que eu e você temos que ter. Eu vou contar um testemunho. Esse eu conto outro dia. Eu tinha um amigo que ele é judeu e nós crescemos desde os berços, né? E na época da faculdade, a gente seguiu a escola, seguimos todos juntos e entramos na mesma faculdade. E na época da faculdade, eu fiz uma pergunta para ele, eu já compartilhei aqui com alguns de vocês, e eu quero só, para você entender a importância dos princípios, eu perguntei, Eric, a gente já é amigo há muitos anos, eu quero te fazer uma pergunta, por que vocês têm um preconceito contra os evangélicos, contra os cristãos? Por que vocês têm essa rejeição? E ele fez uma cara assim, falou assim, Eric, a gente já é amigo há muito tempo, você não pode falar, não vou sentir magoado, eu não vou me sentir machucado. E o Eric falou, Álvaro, você quer mesmo que eu fale? Eu falei, eu quero. Ele falou, Álvaro, não é que a gente não tem preconceito, é que vocês não vivem como filhos de Deus. Vocês não vivem como filhos de Deus. Isso revolucionou a minha forma de pensar. Porque um filho obedece. Quantos homens aqui fizeram serviço militar? Levante a mão, por favor. Levante a mão com honra, querido. Amém. No exército, diz, levanta. E você tem que obedecer. Porque se você não obedece, vai para a prisão. O exército não está perguntando, olha, você tem que levantar, porque, olha, é o seguinte, ordem dada, ordem cumprida. Não tem discussão. E se você não obedecer, você é penalizado. Quantos que fizeram serviço militar, digam amém. Ok. A mesma coisa no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que nós fazemos parte de um exército, na qual exige
o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, requer de mim e de você obedecer. Isso é uma responsabilidade como filhos de Deus. Então não adianta eu ficar orando pelos meus filhos e dizer, Senhor, guarda os meus filhos, guarda, se eu não tenho a responsabilidade. Eu estava contando de manhã, eu fui almoçar com a minha família, e justo foi só para Deus, a minha mãe me ligou, Álvaro, eu quero almoçar em família, só eu e você ter irmão. Eu falei, Jesus, será que ela viu a pregação na internet? Porque outro dia eu estava na casa da minha mãe, e estava conversando, de repente minha mãe chegou no quarto do meu irmão, que estava trancado, e pá, 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 pá. Eu falei, ixi, já vi essa cena. E ela, pá, 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 o que você está fazendo? E ela, mãe, pá, 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 o que você está fazendo? Eu falei, ele abriu, eu falei, mãe. Eu falei, o que é? O que é? Desliga o computador. E aí, o que você está no Facebook? E aí, o que é? Controlando. E, mãe, mas e tal, e aquelas coisas de família. E eu meditei sobre essa atitude da minha mãe, porque a minha mãe é sacerdote da casa. Porque não adianta a minha mãe orar e dizer, Senhor, guarda a vida do Álvaro, guarda a vida dos meus filhos, se ela não aplica o princípio de que ela tem que instruir os seus filhos. Tem que vigiar, é a responsabilidade. Aí Deus fala, não tem como eu proteger os teus filhos se você não se preocupa, se você não lhe ensinou a palavra, se você não os dirigiu. A mesma coisa é para os filhos, honra teu pai e a tua mãe, o primeiro mandamento com promessa, amém? Vai te ir bem, e os teus dias se prolongarão na face da terra. Isso é um detalhe importante, porque muitos jovens estão morrendo antecipadamente, porque não aprenderam a honrar os seus pais. E eu estou dizendo isso, queridos, não no âmbito cristão, é para crentes e não crentes. É um princípio. Se você honra teus pais, tudo te irá bem e os teus dias se estenderão. Então, cadê os jovens que querem viver um pouquinho mais de tempo? Aí levanta a mão. Diga comigo, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Não quero morrer cedo. Ah, tá. É verdade. Ah, pastor, mas meus pais morreram. Ok, dentro do teu coração libere o perdão. Não importa se teus pais foram bonzinhos, se foram mauzinhos, não importa. É um princípio, é a obediência. Aplica o princípio e se abrirão os céus na tua vida. Amém? Quantos querem isso? Amém? Outro aspecto que eu quero abordar, e esse é muito engraçado, mas é a área financeira. Quantos digam, Jesus? A área financeira eu me divirto muito, não é que nada contra, mas a área financeira é assim, eu vejo as orações, pastor Anderson, e às vezes eu tenho que me conter para não rir, eu falo, Senhor, eu tenho que me afastar um pouquinho, não por ser arrogante, é porque é o princípio. E tem muitas pessoas que dizem, Senhor, me dá 6 letras da Mega Sena, acumulou, agora foi para 35 milhões, Senhor, me dá, porque quando eu receber uma colheita, eu vou dar um bom dízimo, eu vou lá chegar para o pastor Klaus, pastor Klaus, já pode derrubar lá atrás que a galeria já está paga. Amém. Mas Deus fala, eu não posso fazer isso. Porque eu não trabalho com colheita, eu trabalho com a semente. Você não semeou, você não pode colher. Eu falo, mas Senhor, sei lá, me dá, abre as portas, e eu vou dar uma oferta, eu vou. E Deus fala, me desculpe. Pastor Anderson, assim, isso aqui é o pastor Álvaro, tá? Não está na Bíblia, mas às vezes eu vejo Deus falando, me desculpa, o povo orando, me desculpa, mas não vai dar. E aí a gente vê Deus como o filme, o malvado favorito. Você é malvado favorito, viu? Você é malvado comigo, mas é meu favorito. Deus fala, não tem como eu te abençoar, não tem como eu resolver a tua área financeira, porque você tem que semear. E aquilo que você semear, você vai colher. Quantos querem aprender e quantos querem realmente ser abençoados financeiramente? Você quer o segredo? E na faixa, vai comigo em 2 Coríntios, que ultimamente você tem que comprar, né, pastor? Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Presta atenção, quem achou, diga amém. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Eu vou pedir para você dar uma salva de palmas à palavra de Deus, porque este é um princípio poderoso. Deus não quer te abençoar para você simplesmente pagar o cartão de crédito. Deus quer te abençoar para você viver em sobreabundância e ainda dê para os outros. Posso ouvir um amém? Deus quer te abençoar financeiramente, mas há um princípio de responsabilidade. Deus fala, você tem que aprender a semear, você tem que aprender a semear, e você tem que entender esse princípio, não por necessidade. Mesmo no momento de necessidade, você não pode comprar a Deus, nem com teu dízimo, mesmo que você venda teu carro, joga a chave aqui no altar. Não, não é isso. A Bíblia fala, não por necessidade, você faça isso com amor, porque Deus abençoa o dador alegre. Esse é um princípio. Se você aplica o princípio, a tua área financeira prospera. Amém? E eu sou prova disso. Um mês que não trabalhei, um mês que eu estava nesse pós-operatório passando, mas Deus, até brinquei de manhã, Deus me fez passar bem, as minhas contas estão pagas. Bom, comi o melhor, eu não comi, porque foi só a dieta, mas eu estava em paz. Por causa de aplicar o princípio. Então você chega e fala, Deus abençoa, Deus não sei o quê, e você fala, olha, não posso responder a tua oração, porque você não aplicou o princípio. Mas aí você diz, pegadinha para o pastor Álvaro, pastor Álvaro, eu dou dízimo, mas está assim, estou endividado, não consigo. E eu vou te dizer uma coisa, e eu sempre prego isso de terça-feira, antes, quando a gente ministra sobre a oferta, porque o dízimo é a extensão do teu caráter. E vou dizer uma coisa, eu estava com um rabino, e ele falou assim, Álvaro, assim, você não vai se ofender? Assim, não, pode falar. Todos temos que trabalhar. E não só trabalhar, trabalhar bem. Quando você traz teu dízimo aqui, Deus está vendo o teu coração. Você lembra Deus olhando para aquela mulher que trouxe? Estava vendo o coração. Então significa que entregar o dízimo é você fazer uma recapitulação de como foi. Você trabalhou bem? Você foi um bom funcionário? Você ficou reclamando o mês inteiro do teu patrão, do teu chefe, das condições de trabalho? Porque a Bíblia fala, sirva como para o Senhor. Faça com excelência. Você reclama, você murmura, você reclama do teu salário, você se diz que tem direito a um aumento ou ganhar uma promoção. Não é assim. E você chega e vomita o dízimo e diz, Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é teu. Não é assim. O dízimo é a extensão do nosso caráter. Se fosse assim, todos estaríamos bem. Não estaríamos com problemas na área financeira. A questão é essa. A questão é que não é só você vir trazer o dízimo. Significa que você tem que avaliar e muitas vezes você tem que pedir perdão, Senhor, eu preciso melhorar. Toda vez que eu entrego o dízimo, eu e minha esposa oramos ali, eu digo, Senhor, eu quero ser o melhor dentista, eu quero promover o melhor tratamento para os meus clientes, eu quero chegar mais cedo no meu consultório, eu quero procurar outras coisas. Isso é excelência, pensamento de excelência, porque eu faço, porque os olhos de Deus estão sobre mim. Querido, os Estados Unidos, por mais que tenham todo o seu poderio, eles saibam até o que você está mexendo no teu smartphone agora, não se compara com os olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, e os olhos de Deus sondam o nosso coração. Vamos parar de brincar, de sermos crentes, e vamos decidir ser filhos de Deus. Amém? 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 Glória a Deus. A terceira, essa é muito legal. A terceira é o caráter. É uma lei que não tem discussão. É muito engraçado que o Marcos
eu estudei com o Marcos Witt, e ele conta uma coisa, né? E na escola, e depois nos vídeos, ele fala, uma vez veio uma mãe com o filho, né? E chegou, Marcos, eu quero que você ore pelo meu filho, e nessa oração, eu quero que você passe todo o teu conhecimento de piano, de teclado, quero que ele toque igual a você. E o Marcos olhou para a mãe e falou, vou orar sim. Aí chamou o menino, colocou a mão, não sei, na cabeça, no ombro do menino, e falou assim, em nome de Jesus, eu oro para que esse rapaz saia todo o espírito de preguiça. Peraí, ela nem viu quanto tempo eu estudei, quanto tempo eu dediquei, quanto tempo tive no meu instrumento, e agora na faixa assim, download assim. Está achando que veio aqui, tomou um passe aqui, pronto. Aí eu vejo aqui o pastor chamando, muda meu caráter, Senhor, põe a mão, pastor, ora por mim, muda meu caráter. E Deus fala, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Eu toco o teu coração, mas burro, você não lê a Bíblia. E por isso você está assim. Porque o caráter é um processo, mas é tua decisão. O apóstolo Paulo fala, você tem que viver, não responda carnalmente, responda espiritualmente. Oh, irmãos, como pastor eu te digo, quantas vezes me dá vontade de responder carnalmente? Quantas vezes me dá vontade de responder carnalmente? Às vezes eu faço umas orações e digo, Senhor, ou você leva ele, ou eu envio essa ovelha para você. Tem vezes que você cruza com a pessoa, você está lá assim, você está lá assim, você está lá assim. Quando ela chega, a paz do Senhor. Irmãos, aquilo vem rasgando. Chega ao intestino e fala, eu quero me libertar disso aqui. Mas é uma decisão. A decisão de ter atitudes espirituais ou a decisão de ter uma atitude carnal. E eu tenho uma disciplina que eu acordo de manhã. Esse dia foi engraçado, eu estava no consultório e eu pego Gálatas, capítulo, que fala dos espíritos, né? Da carne e os espíritos do espírito. Eu tenho essa disciplina. E eu estava lá, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de feitiçaria, todo espírito. E eu esqueci que eu oro alto. E aí eu estava lá, quando falou todo espírito de prostituição, e todo espírito pá. E aí, quando eu abri a porta, minha secretária estava assim. E eu falei, doutor Álvaro, estou pasma. Eu não sabia que você fazia tudo isso. Ai meu Deus, a Vânia. E secretária ou raça. É pior que caras e contigo. Eu falei, meu Deus, ela vai falar para todo mundo. Deixa eu explicar esse negócio. Eu falei, não, eu estou orando, porque aí peguei a Bíblia, isso aqui são os espíritos, eu tenho que crucificar. Mas vamos para a parte melhor, vai lá, e pela fé eu recebo o espírito de amor, domínio próprio, né, esperança e tal. Ela, doutor, porque eu tinha um conceito tão bom do Senhor. Mas quando o Senhor começou a falar que era feiticeiro, eu falei, o cara é feiticeiro? Quando falou prostituição, o cara vai lá, meu Deus! Nessa hora que não pode orar, né? Tem que obedecer. Aquele dia foi engraçado. Mas, irmãos, por que eu digo isso? Especialmente na área da ira. E você tem que exercer domínio. Sabe por quê? Porque muitas vezes na família ou no trabalho, você está lá, você passou. Mas, irmão, quando você não trabalha essa área, a carne fica angustiada, pastor. E ela fala, por que você não falou? Você devia ter falado. Aí ela vai ver a próxima vez. E quando a pessoa chega, vomita, a carne vomita, entrou em ira. No início dá você até ajeita a camisa, mas o Espírito Santo vai embora. Eu não estou falando só na família, eu estou falando no ambiente de trabalho, porque o Espírito Santo vai contigo no teu trabalho, amém? E aquele ambiente pesado toma conta do lugar do trabalho, ou da casa. Então o caráter é uma decisão. Aplica o princípio, e
E o Espírito Santo vem com amor, paz, domínio próprio, e nós conseguimos ser bênção para as outras pessoas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Uma área que é muito legal a respeito da fé. Estou terminando. Quantos estão gostando? Diga amém. A fé é uma coisa muito legal. Todos nós, quando aceitamos, recebemos a primeira porção, soprinho da fé, né? Aí fala, Senhor, eu quero aumentar minha fé. Senhor, eu quero aumentar minha fé. Senhor, eu quero aumentar minha fé. Senhor, eu quero aumentar a fé. E Deus fala, de novo, se você quer aumentar a tua fé, aplica a palavra na tua vida. Porque diz assim, a fé vem pelo ouvir, e nós temos que ouvir e aplicar. Amém. Agora eu quero trazer uma coisa importante. Eu estava conversando com a minha esposa. Queridos, Deus quer levar a tua vida em outra dimensão. Quantos dizem amém? Só que o princípio é o mesmo. Tem coisas que nós temos que orar. E tem coisas que nós não temos que orar e temos que obedecer. Princípio é para obedecer. Deus fala para mim e para você, não adianta você orar, eu não vou quebrar os meus princípios. Eu estabeleci esses princípios e é para você obedecer. Agora, qual que é o sucesso da obediência? Quantos querem aprender? A obediência não é só você obedecer. E eu quero exemplificar com uma história. Pastor Álvaro sempre gosta de história, né? Isso aqui eu acho que já contei aqui na igreja também. Eu preciso renovar nas histórias, viu, pastor Anderson? Preciso buscar o Espírito Santo. Tinha a mãe que estava com o filho, né? Se preparando para vir do culto. E o menininho era bem agitado, né? E chegou na igreja e começou a pular, começou a mexer os instrumentos, e o menininho, senta aqui, a mãe falava, senta aqui, senta aqui, senta aqui, e o menininho não obedecia, e corria para lá, mexeu nos microfones, né? O Babi já ficou mais careca, já falei, tira esse menino dali, e aquelas coisas, tal. De repente a mãe teve que tomar uma atitude mais enérgica, pegou pelo braço de uma forma mais, né, forte, e falou, ó, senta aqui, ou lá em casa, ó, nós vamos ter uma conversinha. Aí o menino foi lá, sentou, e disse uma coisa, por fora estou sentado, mas por dentro estou de pé. Por fora estou sentado, mas por dentro estou de pé. Na verdade, ele tinha obedecido, mas o interno, que é o mais importante, tinha tido duas falhas. Uma, o caráter, e a segunda é o tempo, querido. Ordem dada é agora. E tem pessoas que dizem, eu quero ser missionário, pastor Anderson. Eu quero que Deus fale, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Manda uma profeta, manda um homem de Deus falar comigo. Aí chega lá um homem de Deus e fala, olha, querido, Deus tem algo poderoso para a tua vida. Deus tem algo no teu ministério. Então eu quero que você faça um sacrifício. Prepara uma oferta aí. Aí a pessoa já começa, Senhor, se realmente vem de ti, que esse profeta tenha uma meia de uma cor verde e uma meia de outra cor. Se realmente vem de ti, e aí a gente começa a dar aquela enrolada, e no final a gente fala, eu vou te obedecer, mas eu vou te obedecer no meu tempo. Esse é o grande erro que cometemos. Quando Deus dá uma ordem, é para ser já. E eu vou te dizer, se você chegar no céu e perguntar para Pedro, você andaria pelas águas? Qual a resposta que Pedro daria para você? Falaria sim. Se eu tivesse outra oportunidade, eu andaria pelas águas. Mas Pedro, você afundou. Fala, não importa. Vem na história da humanidade se algum homem já andou por cima das águas. Você teve a experiência de andar por cima das águas? Você não sabe a experiência que é andar por cima das águas. Queridos, muitos de nós precisamos ter a experiência de andar por cima das águas. Amém? Mas é uma obediência. Você tem que decidir. Isso é uma responsabilidade como filhos de Deus. Obedecer. E tem coisas que não é para orar. Eu sei que alguns já estão se escandalizando. Mas como, pastor? Nós temos que orar para tudo. Não, não para tudo. Os princípios não se oram, os princípios se aplicam. Amém? E agora eu quero te desafiar.
E eu quero te desafiar mesmo. Eu compartilhei isso de manhã, foi muito poderoso. E eu quero dizer isso de todo o coração para você. Presta atenção. Grandes decisões, grandes eventos que vão acontecer no ano que vem, estou falando em 2016, vão ser influenciadas pelo grau de obediência que você fizer agora. Presta atenção. Grandes coisas que vão acontecer na tua vida em 2016 vão ser influenciadas para sim ou para não, dependendo do teu grau de obediência que você ativar agora e viver nesse momento. Porque nós temos que aprender a semear com obediência. Amém? Quantos querem 2016 poderoso? Digam amém. Você está disposto a obedecer? Amém? Agora preste atenção. Quando Deus te fez com amor, te fez com propósito, e Deus tem um monte de coisa que queria te dar, mas por causa da tua falta de entendimento e de você não obedecer, isso impediu que esse princípio ative essas promessas e isso seja para benefício teu. Então, é importante nós levarmos a sério a respeito disso, porque quando nós aplicamos os princípios, as promessas se cumprem e nós chegamos onde temos que chegar. Amém? Agora, isso aqui é o que vai revolucionar, e quem sabe alguns do YouTube vão descer o porrete em cima de mim. Mas nós vamos fazer em comunhão, amém? Para não vir a crítica tudo do pastor Álvaro, amém? Quantos querem ajudar o pastoral? Levanta a mão. Alguns, amém? Todo mundo vai, levanta a mão aí, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar aí, levanta a mão, amém? Diga comigo, obedecer. Com vontade, irmão. Tem gente vindo aí na internet aí, com força, obedecer. Produz mais bênção que orar. Obedecer produz mais bênção que orar. Amém. Você pode dar uma salva de palmas? Aplica os princípios de Deus na tua vida e você vai ser o homem mais próspero da face da terra. Aplica os princípios de Deus na tua vida e a tua família será conhecida e poderosa nas nações. Aplica os princípios de Deus na tua vida e Deus derramará unção e poder no teu ministério. Aplica os princípios de Deus na tua vida e você e a tua família vão governar esta terra. Aplica os princípios. Você leu em Gênesis, ele guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, Abraão cumpriu, e por isso eu e você hoje somos abençoados, amém? Todas as nações serão abençoadas pela decisão de Abraão. Abraão decidiu. A decisão ativa a fé, amém? E a fé te leva a lugares onde você nunca achou que ia chegar, mas você vai chegar porque você vai obedecer. Sabe o que acontece quando você obedece? O diabo não pode te tocar, amém? Sabe o que acontece quando você obedece? O diabo dá uma ordem aos seus principados, demônios, seja o que for, fala, você não pode tocar nele, porque ele obedece. Sabe o que acontece quando você obedece? O diabo vê Cristo em você. E nada vai te impedir, nada vai te brecar. Você vai derrubar gigantes, muralhas, não importa o que venha, porque quem obedece tem os benefícios do reino de Deus, os fatores que avançam, tudo está ao teu favor. Não precisamos estar numa vigília, receber a unção, querido. A unção não mudou a minha vida. A unção é uma ferramenta que Deus me deu para justamente servi-lo com excelência. Mas o que me mudou minha vida foi a minha obediência. Outro dia eu estava no Facebook, estava compartilhando com alguns jovens. É muito engraçado isso. Eu sempre digo, o Espírito Santo é piadista. Eu falei isso uma vez, pastor Andres, numa pregação. Eu quase levei uma cadeirada, pastor. Eu falo, meu Deus, eu tenho às vezes que controlar as minhas palavras. Eu estava no Facebook, né, olhando assim tal, né, e vendo alguns comentários sobre um evento gospel que aconteceu. E foi legal, não digo que foi bênção, foi legal. Mas eu comecei a meditar, me fez lembrar na época ali, quando era jovem, né? Falta ainda 5 quilos para chegar naquele peso, né? Falta pouquinho, estamos ainda no projeto.
E eu lembro que eu era recém-convertido, a gente ia nos eventos gospel, e tinha uma palavra bonita, paixão pela presença, paixão por servir a Deus, e aquilo movia com os jovens, e era muito legal. E quando a gente saía dos eventos, sempre tinha os cult. O Espírito Santo usou isso, os cult. Eu falei, o que é Espírito Santo? Os cult. Engraçado que esses irmãos eram, nossa, que palavra profunda. Você percebeu que os caras fazem uma cara legal? Que palavra profunda. Eu acho que ele devia utilizar aquele versículo, eu acho que ele quis dar menção a não sei o quê. Eles começavam a falar, e eu nada. Não entendia, eu falava, meu Deus, eu já começava a dar uma aflição no meu coração. E eles, não, porque realmente, muito profunda essa palavra, muito profunda essa palavra. Boa essa palavra, e começaram aquelas coisas, e eu entrava em aflição, de repente já no ônibus, de volta eu já comecei a chorar, e falava, oh Deus, eu sou burro demais para entender as coisas do teu reino, e não sei o quê, e o Espírito Santo me fez lembrar isso, essa situação, mas quando eu fazia evangelismo, entregava os tratatinhos, os panfletinhos, não sei como é que chama agora, né? Não tinha os cult do meu lado. Éramos 1, 2 guerreiros ali. Quantos aqui já entregaram tratado aí na rua? Amém. Você sabe o que eu estou falando. Quando eu trabalhava fazendo sopão, né, época de frio, a gente ia lá, os moradores de rua, né, a gente ia lá levar aqueles... Você lembra? Quente pra caramba, irmão. E lá oferecia, orava, ministrava a palavra. Éramos alguns guerreiros ali, e os cultos não estavam ali. Quando trabalhávamos, eu trabalhei 8 anos com crianças que sofreram abuso sexual em lugares na periferia. Os cultos não estavam ali. Quando o pastor dizia, olha, eu preciso de alguém que saiba tocar violão, porque tem um culto familiar ali, ou eu preciso de alguém que me ajude num culto familiar, os cultos não estavam ali. Só que eu me dei uma conta que esses cultos não tinham chegado ao seu propósito. Alguns se desviaram, outros tiveram aquela mesma vidinha. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que eles não conseguiram chegar onde eles tinham que chegar? Porque eles não obedeceram. E até para obedecer, eles questionavam. Será que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde todas as estrelas, todos os planetas estão ali, naquele lugar, por uma palavra dEle, tem que te dar satisfação para você obedecer? Por isso que Ele colocou os princípios. Ou você obedece ou não obedece. Mas se obedeceres, você verás a glória de Deus. Amém? Queridos, desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não perca tempo. Obedeça. A tua família depende disso. Obedecer é ter um senso de responsabilidade contigo, com tua família e com o próximo. Ame o próximo. Amém? Sirva com excelência, não por plataforma. Tenha esse entendimento. Quando você decide obedecer. Agora vem a parte mais legal. Eu estava orando e, pastor, eu sou um cara que, assim... Acho que Jesus, vem logo, Álvaro, porque você me enche a paciência. Às vezes eu sinto, assim, porque eu sou um cara que questiona Deus, eu falo, Senhor, mas isso, e eu estava justamente falando, tudo bem, Senhor, você disse que aplica os princípios, eu aplico os princípios, eu recebi a bênção, mas será que é só isso? Será que é só isso? Ele falou, o Espírito Santo fala, olha lá, eu dou uma revelação para o Álvaro e o cara ainda vem me falar, será que é só isso? Deus gosta disso. Não estou faltando respeito com Deus, mas eu tenho fome e sede da sua presença, da revelação dEle na palavra. E Deus fala, ok, eles entraram na primeira, nível 1. Né? Nível 1, ok, quando você aplica os princípios, tudo vai ao teu favor, amém? Mas Deus quer te levar a um nível de sobreabundância, amém? Em todo sentido, não só no financeiro, mas na tua família, em todas as áreas. E o Espírito Santo falou, Álvaro, você não falou que há uma lei que não tem discussão, que é exemplo, a gravidade? Quem que quebrou essa lei? Levante a mão. Quem sabe quem quebrou essa lei da gravidade? Quem que quebrou? Mais forte? Quem que quebrou a física foi? Então quer dizer que é algo superior aos princípios, amém? Que é o reino
de Deus. Quando você aprende a viver como filho de Deus, você entra em obediência, Deus vê o seu filho no teu caráter, então Deus fala, ele tem que entrar em outra dimensão, ele precisa andar pelas águas. Essa dimensão da igreja, você tem que andar pelas águas. Oh, querido, isso é uma sensação que não tem no português, no espanhol, no inglês, que possa definir o que é andar pelas águas. Alguém aqui já andou? Uma vez eu brinquei disso, eu estava na praia pastorando, e eu fiquei lá, oh, meu Deus. Aí falando, acho que o pé direito não está bom, vamos esquerdo. Eu quero andar por cima das águas, eu quero andar na dimensão do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, porque nada é impossível para Deus, porque através da minha boca, muitas famílias serão abençoadas, as nações serão abençoadas, eu creio nisso, e você precisa ter paixão, você tem que começar a ativar essa paixão no teu ministério, você precisa ativar essa paixão na tua família, vai no acampamento de casais, invista no teu matrimônio, porque Deus primeiro criou a família, para que tudo fosse em prol da família. Se hoje eu sou próspero, se hoje eu sou abençoado, é porque como homem decidi ter uma família, e Deus vai me abençoar. Quer prova disso, querido, que Deus abençoa? Quantos aqui se casaram numa condição econômica? Ó, levante a mão. Não vou fazer outra pergunta, porque pode ter que ter realmente casamentos, né? Tipo Antônio Emílio de Moraes com Silvio Santos, uma coisa assim. Mas todo mundo casou na pindaíba, irmão. E olha aqui, nós estamos bem vestidos, gordinhos. Deus é fiel ou não é, irmão? É isso aí. Eu não vou te abandonar. A minha destra estará contigo. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, não temerás. Os teus filhos são meus filhos. Eu vou guardar. Eu tenho uma promessa para eles. É isso que Deus quer que você entenda. Deus, é engraçado, né? Pastor, antes tem mais experiência. Os jovens, pastor, estou com medo de casar. Eu preciso primeiro, sei lá, minha formatura, minha pós, minha mega pós, meu masterado, meu não sei o quê. E Deus fala, não é assim em casa. Eu entendi se... Posso contar, amor? Você libera ou não? Agora aprendi, pastor. Gente, a minha esposa volta lá. Eu falo, não, agora tem que pedir autorização. Alguns testemunhos têm que ter, né, direitos autorais. Né, a gente tem que entrar num acordo. Eu, quando casei, gente, a minha esposa teve fé, irmãos. Ela teve fé, acho que o Espírito Santo cegou ela naquele processo, assim, porque o negócio estava feio. Aí eu lembro que eu cheguei para o meu pastor, todo desesperado, assim, pastor, é o seguinte, você decidiu, eu decidi casar, mas como todo, né, moço, né, responsável, né, eu falei assim, é o seguinte, eu não tenho grana, e aí como é que eu não estou conseguindo nem me sustentar, vou conseguir, eu larguei meus consultórios, estou servindo a igreja, não tenho nada. E falei, vem aqui, rapaz. Pastor, sempre o pastor é uma bênção, né? Colocou a mão das minhas costinhas, falou, senta, relaxa. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Quando você casa, você faz uma aliança. Não é uma aliança que você faz com Deus? Sim. E quando é uma aliança, Deus se compromete, bom, agora ele vai se casar, então eu vou ter que abençoar ele. Eu vou ter que abençoar ele, porque ele vai ter uma mulher e ele vai ter filhos, eu tenho que abençoar ele. E eu ouvindo aquilo, veio uma lágrima escorrendo no meu coração. Eu falei, você está em paz, Álvaro? Porque quando você casa, eu vou começar a te prosperar de um jeito que você nunca viu quando era solteiro. E eu fiquei com aquilo, amém. Já cheguei para minha esposa, é hoje que a gente casa. Aleluia. E eu estou com tanta pressa que, irmãos, eu casei, namorei, noivei em 4 meses. Porque eu queria a bênção, Deus tinha falado, eu quero ser próspero, 4 meses. Foi assim, irmão, decisão. O reino se arrebata na violência. E eu falei para a Vânia, se você quer comigo é 4 meses, eu caso já. E aleluia. Foi assim, irmãos. Eu lembro que na a noite pentecostal, que depois acontece, né? A noite de avivamento. Ainda bem que minha esposa estava cansada, né? Porque toda aquela coisa, minha festa, tal, né? Minha esposa, bom, depois da noite pentecostal, ela descansou, eu acordei,
Estava no hotel, e justo no hotel, no teto, tinha um vidrozinho, tinha uma luz assim. Parecia que estava luz. Eu cheguei lá, ajoelhei e falei, Senhor, se amanhã minha esposa me pedir 10 pãozinhos, não tem nada. E eu, besta, nem fiz gravata. Faltou inteligência para o homem aqui. Faltou experiência. Eu fui no casamento do Lelo, né, do Fábio. Eu vejo, às vezes me dá uma inveja. Eu falo, meu Deus, como eu fui. Mas tudo bem. Eu estava lá ajoelhado. Estava um frio, pastor Anderson. E eu lá, Deus, se minha esposa pedir, sei lá, o frango de domingo, não vai dar, Senhor. E aí, de repente, calma, eu vou te prosperar. Creia, você fez uma aliança comigo, você obedeceu. Porque Deus não fez o homem para ficar. Por favor, levante os solteiros a mão, os homens. Levante a mão. Casa logo, amém? Alguns não levantaram, mas eu já sei quem que é. Casa, querido, é bênção. Aí aconteceram os milagres, pastor. Aí de repente recebemos uma ligação, né? E falou, olha, eu estou viajando para fora e olha, vou deixar meu apartamento contigo, a minha casa, um sobradinho ali em Santana. E falou assim, ó, não precisa nada, mobiliada, hein? Mobiliada, está tudo ali, você só vê com aluguel, beleza? Eu falei, glória, tomei posse das bênçãos. Aí começou, irmão, aí veio bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção. Eu queria que tivesse vindo tudo num pacote só, né? Mas como Deus gosta de emoção, foram em doses, mas veio. Mas veio. Amém? Aplica o princípio e você começa a viver, irmãos. Você sai da vida monótona, que é essas coisas, você aplica o princípio e você vê as coisas funcionarem. Irmãos, sabe por que pessoas não têm fé? E fé é confiar em Deus? Porque não aplicam princípios. Mas quando você ver o mar se abrir, parceiro, você segue em frente. Quando você ver os gigantes caírem sobre a tua cabeça, você começa a seguir em frente. Quando as muralhas caem na tua vida, você começa a seguir em frente. Deus fala, é isso que eu quero. Eu quero que você avance. Eu quero que você conquiste. Eu quero que você vá. E no final, você ainda vai dizer, Senhor, e antes do arrebatamento, eu quero andar pelas águas, tá? Só isso. Quantos querem isso? Diga amém. Quantos querem isso? Diga amém. Você tem que ter vontade, irmão. Você tem que querer. Você tem que pegar lá o bicho, sei lá, pelo chifre, pela orelha, sei lá, você tem que ir. Agora não se esqueça de aplicar os princípios. Então, tem coisas que tem que se obedecer e tem coisas que temos que orar. Amém? Não traz uma paz nisso? Pelo menos umas 2 horas de oração você vai diminuir. Né? E aí você começa a orar pelas coisas que realmente têm que ser oradas, amém? Quantos querem agora aplicar um princípio? E que esta semana se abram portas na tua vida, amém?